E aí, gente, tudo jóia? Eu vou esperar só mais uns minutinhos, porque o pessoal tá entrando ainda. Vai dar certo. Aí a gente começa. Bom dia, Camila, tudo jóia? Tudo sim, muito prazer, gente. Não sei se vocês todos já se conhecem, mas enfim, é um prazer estar aqui. Não. Acaba que o grupo é meio variado mesmo, assim, toda vez entra pessoas diferentes. Ah, entendi. Bom, vamos começar já, porque acabou que deu esse probleminha aí do link da sala, então a gente já está atrasado. Bom, como a própria Camila comentou, os encontros aqui, eles são muito variados, né? Como é um grupo aberto, cada semana entra pessoas diferentes, né? Tem gente que chega antes e participa de todos, tem gente que começa e depois não vem mais, tem gente que chega depois. Então, eu sempre gosto, assim, de saber, assim, pelo menos assim, quem é psicólogo, quem ainda é estudante, assim, para dar uma balizada, né, nas coisas que eu vou falar. Tirando o Gabriel, né, e o Adonis, que eu já conheço, o restante do pessoal eu não conheço. Aí, se vocês puderem falar aí, né, se vocês são estudantes, se são já profissionais, com o que está atuando, antes da gente começar, é bom para eu também ter essa noção do que falar, de como falar e tudo mais. Quem quiser começar. Oi, Rebeca. Oi, gente. Posso começar? Deixa eu abrir minha câmera aqui. Então, gente, muito prazer. Eu sou psicóloga mesmo, sou formada já, mas eu ainda não atuo na clínica, né? Então, justamente eu quis começar a me aproximar mais desse grupo, para entendendo como eu posso começar a atuar na clínica. Assim, meu contato com a psicologia histórico-cultural, com o materialismo histórico-dialético, vem já desde a iniciação científica, que eu estudei, e depois também no mestrado, só que é sempre voltado mais para a área de escolar, né? Então, assim, essa aproximação com a clínica eu tenho feito no último mês, para começar a pensar uma atuação nesse sentido. Então, acho que é isso. Obrigada. Legal, de nada. Engraçado, esse nome seu não me é estranho, mas, Ah, mas enfim, pode ser muitas Camilas Sanches, não sei, enfim. Vinícius, pode falar. Ai, bati meu cotovelo. Bom dia, pessoal. Eu sou o Vinícius. Eu me formei em psicologia em dezembro na Unicentro, lá no Paraná. Sempre gostei muito de história cultural, mas não pude me aproximar muito durante a minha formação. Consegui alguns estágios, algumas matérias para estudar, mas agora que consegui terminar minha graduação, estou tentando expandir meu horizonte dentro da abordagem, dentro dos conhecimentos. Obrigada, Vinícius.
Alguém falou aqui no chat, deixa eu ver. Estou no último período de psicologia, sou formada em ciências sociais e pedagogia. Já estou há 22 anos na educação e há 10 anos como orientador. Legal. Sou PHC desde o início da graduação. Legal. Tá bem. Muito bom. Tem uma formação aí bem sólida, né? Em várias áreas. É bem legal isso. Legal. Quem mais? Oi, Luísa. Bom dia. Legal. Você trabalha já, né? Em ambulatório. Legal. Quem mais? Oi, Adonis. Pode falar. Bom dia, povo. Meu nome é Adonis, sou coleguinha de coletivo da Beca. Sou psicólogo desde 2016. Deixa eu ver o que mais. Pós-graduando em neuropsicologia, pós-graduado em saúde mental e atenção psicossocial, parte do coletivo. E você, Beca, você se apresentou? É verdade, não, né? Vou me apresentar, peraí. Ai, realmente, eu sempre esqueço dessa parte. Deixa eu só ler aqui, né? É, a Anilaine, Anilaine, perdão, Anilaine, só falei seu nome errado. Bom dia, sou estudante de psicologia, meu contato com a PHC até agora foi mais direcionado à educação e trabalho. Estou me aproximando da clínica por este grupo. Bom, eu também na faculdade. Gente, querendo ou não, é isso, né? Na faculdade, quando a gente vê PHC, geralmente é por psicologia escolar ou, no máximo, psicologia social do trabalho, né? O meu também foi mais ou menos por aí, parecido. Mas, assim, de forma muito resumida. Ah, não, outra pessoa falou, então eu deixo para falar depois. Bom dia, eu sou estudante do último semestre, meu contato com a PHC é através do estágio clínico. Ah, legal, Tatiana, você faz estágio em clínica, história cultural? Onde você faz faculdade? Sou formada em psicologia, atuante na clínica. Estou na PHC desde 2022, mais especificamente desde o último período da graduação. Legal. Oi, eu faço faculdade em Joinville, Santa Catarina, na faculdade Guilherme Guimbola. Ah, legal. Aí ali a gente tem a modalidade estágio de História Cultural, tanto infantil quanto em adulto. Muito bom. Quem orienta você? E tá mutada. Eu não vou lembrar o sobrenome dele, mas o nome dele é Orlando. Ah, tá, não conheço. Não, é porque é bem difícil achar isso, né? Uhum. Privilegiada você. É bem recente, na verdade, assim, acho que surgiu agora nos últimos 2, 3 anos. Legal. Eu dou estágio também, só que eu acho assim, nossa, gente, sério, muito fora da casinha, porque minhas alunas estagiárias, quando elas chegam para atuar, né, elas nunca nem ouviram falar direito de Vygotsky. Então, lá no estágio, eu tenho que fazer um trabalho assim de milagroso de fazê-las aprenderem Vygotsky enquanto elas estão indo para a clínica, porque o pessoal nem aprende na graduação e tudo mais. Bom, mas enfim, alguém mais vai se apresentar? A Ingrid falou. Não, peraí, eu já tinha lido, né? Não, não tinha lido, não. Bom dia, gente. Eu finalizei o curso agora, estou esperando o diploma. Só entrei em contato com a PHC no meu último período do curso por causa do meu TCC. Me interessei muito pela abordagem, agora estou buscando aprofundar mais. Legal. Acho que todo mundo já falou, né? Eu acho. Bom, então, para quem tiver curiosidade de saber quem eu sou, né? Eu e o Adonis e o Gabriel, que está ali como PCMHD, né? Primeiro, essa parte. A gente faz parte do coletivo, né, de psicologia marxista, que é o, né, coletivo na psicologia no materialismo histórico dialético, que é essa proposta justamente de divulgar a psicologia marxista em território nacional.
E aí, essa iniciativa de fazer esse grupo de estudos, né, da praxis na clínica histórico-cultural, ela veio, assim, do nosso coletivo para receber essa demanda exatamente de que vocês estão trazendo, de pessoas que querem entender melhor como seria uma atuação clínica na psicologia histórico-cultural. E aí, esse semestre, eu, justamente pegando a experiência do estágio, né, porque esse é o segundo ano que eu estou dando, eu sou professora, né, em IES, né, professora de psicologia em IES, sou mestranda no programa de psicologia do desenvolvimento escolar da UNB, né, tenho especialização em gestão escolar, né, trabalho docente e políticas educacionais, fiz psicologia, né, licenciatura e bacharelado. Então, assim, a minha trajetória ela é toda na educação, mas trabalhando com PHC. E aí, agora no mestrado, né, lá junto com a minha orientadora, ela sugeriu que eu estudasse a clínica, eu topei, e aí eu comecei a trabalhar com clínica, e aí, lá no meu trabalho, a minha chefe, né, a minha coordenadora de curso achou legal e propôs que existisse essa área de estágio. Aí a gente criou essa área de estágio e eu estou atuando lá já no segundo ano, formando pessoas para trabalhar com clínica histórico-cultural. E aí, eu fiz essa proposta de curso justamente para pegar elementos básicos e elementos que eu acho que são base, que eu trabalhei com as minhas alunas e que eu acho que funcionaram. Então, praticamente, eu acho que todo mundo aqui chegou hoje, né? Está chegando aqui a primeira vez, né? Então, qual que foi o nosso caminho? Porque esse já é o último encontro, né? Quais são os conceitos que eu acho que são essenciais para trabalhar na clínica? O primeiro, o papel do terapeuta. Então, por isso que o primeiro encontro a gente falou sobre o papel do terapeuta. O segundo encontro a gente falou sobre o sujeito, então a concepção de sujeito na teoria histórico-cultural, né, que é uma outra questão importante de se pensar, né, de entender quem é esse sujeito. Depois, a gente teve um encontro para falar sobre a concepção de adoecimento psíquico, que aí, assim, a gente já entra nas questões das demandas. Então, do locus dessa clínica, então, assim, quem está ali na clínica? Primeiro, o terapeuta, o sujeito. Não que a gente não seja sujeito também, né? Mas só para fazer essa diferenciação, né? O terapeuta, o sujeito, o que está em voga ali é o sofrimento psíquico, e aí um quarto encontro, que é esse aqui agora, é para a gente pensar a questão dos afetos. Por isso que o texto lá que eu coloquei para a gente ler e tudo mais, ele é um texto que está falando da dimensão afetiva cognitiva, né, do sofrimento psíquico. Porque quem aí já foi para a prática, né, seja tanto usando a teoria histórico-cultural ou outra teoria, né, se você, independente se é uma escola, se é uma clínica, se é, sei lá, não sei, se é uma psicologia organizacional e etc., existe uma coisa que perpassa tudo isso, que é, primeiro, a linguagem, porque a gente se expressa pela linguagem, né? Então, na escola, a criança, o professor vai falar com você como? Falando, né? Lá na psicologia do trabalho, falando. Na clínica, falando. E aí o ponto essa fala, ela é sempre perpassada por essa dimensão cognitiva e afetiva, que é o ponto que a gente vai aprofundar hoje. Então, outra coisa também, eu vou falando, mas vocês podem me interromper, pode pedir para falar, pode fazer comentário, né? Aqui não é para ser uma aula, né? É para ser realmente uma conversa, um grupo, né? Quem tiver conseguido ler o texto também pode falar o que achou e tudo mais. E aí a gente vai conversando, né? Mas qual que é o ponto, assim, que eu queria já ressaltar antes de começar a entrar, assim, nas questões do texto, né? Que esse tema, ele é um tema muito complexo, eu acho um dos temas mais difíceis, por isso que eu deixei por último,
que é entender essa questão da dimensão cognitiva afetiva, porque é muito abstrato, né? É muito conceito, e o texto que a gente está trabalhando pega muitos conceitos. O meu objetivo não é dar conta de todos eles aqui. O meu objetivo não é assim, ir conceito por conceito, aprofundando, né? Não é isso. O meu objetivo é que vocês entendam de uma forma geral a importância de pensar a relação cognitiva afetiva dos afetos na clínica. Então, por exemplo, vocês vão ver que lá no texto as autoras falam bastante da questão dos motivos, necessidade, da atividade, lá em Leontiev, vai falar do conceito de personalidade, vai tentar articular a questão da alienação e tal. Eu não consigo aprofundar isso aqui, gente, é impossível, porque é muito complexo. Então, a gente vai ficar na parte de entender o porquê que a consciência ela é, ao mesmo tempo, cognitiva e afetiva. E aí, vale ressaltar que quando eu estudei essa parte de afetos e tudo mais, eu estudei mais diretamente, assim, Vygotsky e Viclos, que é um autor que trabalha com uma outra teoria, que chama clínica da atividade, mas ele é vygotskiano. Então, para entender a teoria do Viclos, eu tinha que voltar no Vygotsky, entender isso, para entender a teoria dele. Então, por exemplo, talvez vocês vão ver aqui que tem uma pegada um pouco diferente do que às vezes vocês já leram por aí, porque essa leitura minha vem mais lá do Yves Clos, da clínica da atividade, né, das questões da psicologia do trabalho. Então, assim, demarcando isso, que eu acho que é importante também para localizar de onde eu estou falando, a gente pode começar, né? Enfim, desculpa aí o textão, o prelúdio muito grande, mas eu acho que é importante, né? Bom, aí que tá, né? Aí a gente começa, né? A gente sempre vai começar daquela velha questão, né? A gente está na psicologia crítica exatamente porque a gente gosta de criticar os outros, né? Então, discutir a dimensão cognitiva afetiva da consciência passa por um lugar que é justamente da crítica à forma dicotômica que as emoções e a razão elas foram construídas na sociedade moderna, né? Por meio das teorias hegemônicas que a gente vê por aí, né? A gente percebe que a relação entre emoção, geralmente, ela é uma relação, emoção, afetos e racionalidade, ela é uma relação negativa. Então, tudo que é emocional, tudo que é afetivo, né, é considerado ruim. E tudo que é racional, que é lógico, é considerado bom, né? Essa dicotomia, gente, padrão, né? Padrão, todo mundo percebe isso aí no dia a dia, né? Então, você vai trabalhar, deixa suas emoções fora do trabalho, aqui a gente vai trabalhar só com a racionalidade, aqui a gente está falando de lógica, né? Para quem aí trabalha em sala de aula, acontece demais, né? Assim, na sala de aula a gente não pode se deixar ser afetado, né? Nem o aluno pelo professor, nem o professor pelo aluno. E aí esses discursos, eles vão permeando aí, né, a nossa vida, tanto enquanto profissionais, como pessoas mesmo nas nossas relações, colocando como se existisse uma separação entre afeto e lógica e racionalidade. E aí que está uma coisa que é interessante para a gente começar a discutir, que é justamente como que o Vygotsky discordava disso, né? Então, o Vygotsky, ele vai já... eu estou até tentando abrir o texto para mostrar a citação. Ele vai discordar dessa lógica de que o nosso psiquismo ele era superior porque ele era lógico, né? Não sei se vocês estão entendendo, mas assim, é como se fosse assim, a razão, ela nos deixa num lugar ali
de animais, né, de emocionais, de não racionais. E a lógica, a razão, né, nos coloca nesse lugar de seres humanos, seres evoluídos, animais diferentes, etc. Gente, eu estou aparecendo para mim toda travada. Tá travando para vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Porque para mim tá Às vezes, um travando. pouquinho, mas não muito. Continua igual, Rebeca. Tá, beleza. Eu vou continuar então, já que vocês estão ouvindo, porque para mim travou tudo aqui. Eu nem sei se eu vou conseguir abrir a frase que eu queria por causa disso, mas tudo bem. Gente, eu não vou abrir não, porque ó, foi só começar a abrir que começou a travar tudo aqui. Eu vou... Cancela. Vou só falar mesmo. O Vygotsky, ele começa justamente, então, a problematizar essa questão. A entender que, assim, beleza, temos que entender que nós não somos animais como os outros animais. Mas será que a gente não é assim como os outros animais só porque a gente é racional e os animais são emocionais, né? E aí ele vai começando a criar a discussão dele sobre emoções, sobre afetos, né? Ele vai começar a tentar compreender como que não dá para a gente falar de emoção sem a gente falar de razão. E não dá para a gente falar de razão sem a gente falar de emoção. E aí, agora, eu vou dar um triplo mortal carpado e vou voltar, né, de onde o Vygotsky tira essas ideias, que é do Spinoza. Né? Então, o Spinoza, não sou uma grande leitora de Spinoza, então vale ressaltar essa parte também, né? Mas, assim, o que eu sei do Spinoza, eu sei lendo o Vygotsky e tudo mais. Mas o que é importante aqui da gente entender é que ele vai entender que as elaborações do Spinoza a respeito do que os sentimentos, o que são os afetos, vai ser o que ele vai entender como a base, o que vai ajudar ele a entender essa lógica de pensar a afetividade não como uma coisa negativa, mas como uma coisa constitutiva da consciência humana. Então, o que ele vai tirar do Spinoza? Lá no Spinoza, se vocês forem ler esse livrinho aqui, né, A Ética Spinoza, eu ainda não li, estou esperando terminar o mestrado para conseguir ler. Esse aqui, ó, A Ética, nossa, aqui, ó. Esse livro aqui da Ética é onde ele vai fazer essa discussão. Então, o que ele vai discutir? Ele vai dizer que nós temos afetos passivos e temos afetos ativos. Aí, para o Spinoza, qual que é a lógica de ter um afeto passivo e um afeto ativo? Né? A lógica é como esse afeto, como que a gente se relaciona com ele. Qual é a forma como a gente está construindo essa relação afetiva com as coisas. Então, como o Spinoza, ele era um autor monista, e aí eu acho muito difícil explicar isso, mas eu vou tentar explicar da forma mais simples possível. Para o Spinoza, a ação, ela é o que ela é. Então, assim, é estranho falar isso, né? Parece meio redundante. Mas, assim, as coisas são como elas são. Então, não é como se existisse uma coisa que poderia ser outra, que poderia ser outra, que poderia ser outra. A gente sabe o que uma coisa é à medida que ela é, à medida que a gente age, à medida que a gente age no mundo. É daí que vem todas as noções lá de consciência, de materialidade, enfim, lá do Vygotsky, né? Além, obviamente, né, de Marx. Então, o Spinoza, ele já tinha essa noção filosófica de que as coisas elas se materializavam, elas eram materializadas na ação. E aí ele tinha
uma ideia de que quando a gente age sobre a realidade, a gente está afetando. Ou seja, quando eu ajo na realidade, eu não estou agindo simplesmente de forma racional ali e lógica. Eu estou afetando a realidade e, consequentemente, a realidade me afeta. Mas é aí que entra a lógica dos afetos positivos e dos afetos positivos, não, passivos e dos afetos ativos. Porque quando a gente está dentro de uma lógica de afetos passivos, estes afetos, eles nos colocam num lugar de ser dominado pelo afeto. Exemplo, né? Vou tentar dar um exemplo simples aqui para vocês entenderem. Eu estou ali com uma pessoa, né? Saí com uma pessoa. Vamos fingir que essa pessoa é o seu paciente que chegou lá na sua clínica. O paciente chegou lá na clínica e disse assim que saiu com a namorada, né? E aí a namorada estava linda, que ele achou a namorada incrível, como ela era bela. E aí eles saíram para um jantar juntos. E aí, como a namorada estava belíssima, quando chegou no restaurante, todo mundo ficou olhando para ela. E esse paciente que está te falando isso, né? Ao dizer isso, ele falou que ele ficou com muito ciúme, que ele ficou com muita raiva, que ele sentiu assim até um negócio subindo assim no peito dele de raiva, que ele ficou de cara feia o jantar inteiro, que aquilo acabou com o humor dele e que ele foi para casa e quando chegou em casa brigou com a namorada e a noite foi péssima. Veja bem, isso é um exemplo. Eu estou tentando ser o mais simples possível, porque eu realmente acho isso bem complicado de explicar, de como que ali a gente tem uma relação de ação e afeto, né? Em que os afetos daquele sujeito dominaram ele. Que a gente, inclusive, o Spinoza vai chamar isso de paixões, né? A paixão é quando a gente é dominado por ela, a gente não tem controle, a gente não tem consciência de como aqueles afetos nos afetam. Ou seja, por que é passivo? Porque eu não tenho controle, porque eu estou dominado, porque eu ajo pelo meu afeto de uma forma, né, que eu não domino aquilo, eu não tenho controle da minha conduta. Eu não sei por que eu faço aquilo, né? E isso é algo que eu acho muito interessante, porque, por exemplo, vocês que já atenderam na clínica, vocês já viram como que tem muito paciente que chega e fala assim, eu estou sentindo tal coisa, mas eu não sei por que eu estou sentindo, né? Acontece muita frequência. Ah, eu estou sentindo tristeza, mas eu não sei por que eu estou triste. Ah, eu não sinto vontade de fazer nada. Aí você pergunta, por quê? Não sei. Dá vontade de morrer. Eu sinto vontade de morrer quando o paciente fala isso. Mas, não sei. E aí é que tá o ponto. Por que que isso é tão importante, né? De a gente entender o que são os afetos? Porque a gente precisa entender se lá na clínica a gente está lidando com essa pessoa que ainda não tem consciência dos próprios afetos e, de alguma maneira, trabalhar para que ela tenha afetos que sejam ativos. Aí que tá. Beleza, isso eu ainda tô lá em Spinoza, né? Ainda nem cheguei no Vygotsky. Mas por quê? Porque aí o Spinoza ele vai dizer assim, bom, mas não existe só afetos passivos. Existem afetos que são ativos. Que afetos são esses que são ativos? Bom, são afetos que a gente passa a compreender eles, que a gente passa a entender de onde eles vieram, por que que eles vieram, e assim a gente consegue agir sobre eles. Não sei aí se vocês
Já viram aquela. Porque, assim, aquele filósofo lá, o Clóvis de Barros Filho, ele tem vários vídeos engraçados assim na internet, né? Aí, ele tem um vídeo que eu acho muito bom, que ele vai falar da pamonha, né? Depois procurem para vocês verem. Eu não vou colocar aqui, porque da última vez que a gente colocou vídeo do YouTube, quando a gente foi postar o vídeo, aí deu problema, teve que cortar e tal, né? Mas o vídeo da pamonha, ele é um vídeo muito engraçado, porque o Clóvis de Barros vídeo vai falar assim, imagina que você vai comer uma pamonha, né? Eu aqui, goiana, falei, eu já tô sofrendo, porque me já deu vontade de comer pamonha. É, eu, à medida que eu quero comer uma pamonha, essa vontade, isso que me leva a comer pamonha, vai me fazer comer uma pamonha e me satisfazer com essa pamonha. E querer essa pamonha mais e mais e mais, porque essa pamonha está uma delícia. Aí, dominado por esse afeto, por essa vontade de comer uma pamonha, eu vou lá e como outra pamonha. Só que aí, essa segunda pamonha já não foi tão interessante quanto a primeira, porque parece que aquele afeto ali já mudou, porque eu já comi uma outra pamonha. Mas aí eu quero mais, aí eu como uma terceira pamonha. E aí a terceira pamonha já não é tão interessante nem como a primeira, nem como a segunda, ela é menos ainda, porque eu já tinha comido outras pamonhas, né? E aí eu vou comendo, aí quando chega lá para a 10ª pamonha, já está insuportável. Já é insuportável comer aquela pamonha porque não dá, né? E aí você quer só sair correndo e não comer pamonha, né? Apesar desse exemplo ser meio simples e fora da casinha, qual que é o ponto importante aqui? O Clóvis de Barros está tentando falar um pouquinho sobre o conceito de potência de ação em Spinoza, que é algo que o Vygotsky vai trabalhar também, que é essa relação entre o afeto passivo, o afeto ativo e a questão da ação. Ou seja, o que faz a gente agir sobre a realidade? É a forma como a gente é afetado por essa realidade. Só que não necessariamente tudo que a gente faz e toda a nossa realidade, à medida que ela vai nos afetar positivamente. Ela pode nos afetar negativamente também, né? E os afetos, independentemente se eles são bons, se eles são ruins, se eles são confortáveis, se eles não são confortáveis para a gente que está sentindo eles mobilizam uma potência para ação. Então, por exemplo, eu queria muito comer uma pamonha. E então eu me mobilizei, eu agi, eu fui lá na pamonharia e comi uma pamonha. Mas à medida que eu fui comendo pamonhas, aquela relação com a pamonha mudou, porque chegou uma hora que eu estava com vontade já de vomitar de tanta pamonha que eu comi. E aí eu não queria mais ir naquela pamonharia, e toda vez que eu passo na porta daquela pamonharia, me dá ânsia de vômito, porque eu lembro daquele tanto de pamonha que eu comi. Ou seja, existe uma relação muito intrínseca entre a vontade, ou seja, a minha necessidade, a minha ação, o que me mobiliza, o meu motivo, por que eu estou agindo, a ação em si, que é o que eu faço, e o que está por trás daquilo ali é um afeto. Essa é a grande questão que o Vygotsky vai começar a pensar, que é justamente assim, bom, ou seja, qual que é o ponto dele? Porque quando o Vygotsky está lá desenvolvendo as funções psicológicas superiores, e aí ele chega à conclusão de que existem várias funções, que existe a memória, que existe a atenção, a percepção, mas que elas estão interligadas, que elas são um sistema interfuncional. Ele vai compreender que a grande questão é que todas essas funções psicológicas elas estão articuladas não só cognitivamente. Ou seja, não é que quando você está pensando memória, que a memória é puramente lógica.
quando você está pensando na percepção, que a percepção é puramente lógica e racional. Quando você está pensando, sei lá, a atenção, que a atenção ela é só lógica. Todas essas questões que são o quê? Cognitivas, elas são atravessadas necessariamente pelos afetos. E isso é muito legal da gente pensar, né? Porque pensa assim, ó, quando a gente pensa em memória, geralmente, quais são as memórias que a gente guarda? São aquelas que nos atravessaram afetivamente, né? Geralmente, algo que marca a nossa vida, a gente não esquece, né? Ou então, vamos pensar na atenção, né? Vamos pensar lá se a gente está falando de um paciente adolescente que está indo mal na escola, e aí chega lá para você na clínica, aí você descobre que esse paciente está apaixonado, né? Para onde que está indo a atenção desse paciente, né? Está indo, provavelmente, ali na sala de aula para a pessoa que ele gosta, né? Agora acontece muito com adolescente isso, né? Ou então, se a gente for pensar percepção, né? Ah, eu estou aqui olhando alguma coisa. O que você está percebendo dessa realidade aqui? Né? Sei lá, uma obra de arte, né? Alguém colocou lá uma obra de arte e você percebeu. Às vezes, uma pessoa percebe uma coisa e outra percebe outra, né? Por quê? Porque tem afeto atravessando essa relação. E aí que a gente entra no Vygotsky propriamente dito, porque é esse o ponto dele, né? É esse o ponto dele. Ele vai dizer assim, ó, que não dá para a gente pensar que a consciência, e aí a gente entende que a consciência como esse sistema interfuncional das funções psicológicas superiores, como um sistema simplesmente lógico e racional. Ele é um sistema afetivo. Então, toda vez que a pessoa chegar para você falando, que é pela fala que a gente se expressa, que a gente consegue acessar o outro, aquilo que ela está falando, ao mesmo tempo que é cognitivo, é afetivo. Por quê? Porque, né, vamos pensar assim, ó, que a pessoa chega lá, aquela história que eu falei da pessoa ciumenta, né? Aí a pessoa chega e fala, ai, mas eu falei para ela se arrumar, né? Vamos imaginar que estou inventando agora, que o paciente chega para você e fala, eu falei para ela se arrumar, porque eu gosto de vê-la bonita, mas ao mesmo tempo vê-la bonita me dá raiva, porque todo mundo olha para ela, né? Eu me arrependi de ter levado ela para esse lugar, deveria ter escolhido um lugar menos cheio, né? Então, imagine que a pessoa está lá falando isso para você. Do que ela está te falando? Ela está te falando de como que os afetos dela, ali que ela está te trazendo, de ciúme, de indignação, de tristeza, de raiva, né? De alguma maneira, atravessaram as escolhas dela. Atravessaram, inclusive, as escolhas que ela se arrependeu de fazer. E a escolha, ela é cognitiva, né? Mas ela não é só cognitiva, ela também é afetiva. Então, essa é a lógica, assim, da gente entender que, por exemplo, quando o paciente faz uma escolha, ele traz para você essa escolha, o que motivou? O que está por trás? Quais os afetos mobilizam? Será que a pessoa tem consciência desses afetos? Né? E aí que entra a grande questão. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas, elas estão... elas chegam na clínica, né? Com afetos passivos mesmo, né? Vivendo essas paixões. E elas não têm consciência do que elas estão sentindo, que é o que foi que eu falei, que a pessoa sente e não sabe por que sente, a pessoa se incomoda de sentir determinada coisa, mas não sabe como não sentir aquilo ali. E aí, a gente na clínica tem que trabalhar para que essa pessoa passe a ter afetos ativos. Ou seja, que ela consiga olhar para aquilo que ela está sentindo e agir sobre aquilo que ela está sentindo, né? Para que ela tenha uma potência de ação, para que ela possa ser capaz de agir sobre a realidade e construir novos afetos, né?
construir novas formas de pensar e viver a realidade. E aí, essa lógica, né, de ser afetado e tal, né, da gente pensar esses afetos ativos, é que é muito interessante. Por quê? Porque nós, enquanto seres humanos, a gente não tem afetos igual aos demais animais. Isso é um ponto também que o Vygotsky vai falar. Porque qual que é a questão, né? Ainda que meu afeto seja ativo ou passivo, o ciúme, ele é constituído socialmente. Então, essa raiva que o homem sentiu não vem do nada. Esse afeto que ele sentiu não vem do nada. Isso que ele está chamando de ciúme é um afeto que foi construído socialmente. E é por isso que é diferente, né? Porque a gente não está individualizando a questão. Pelo contrário, a gente está, de alguma maneira, tentando historicizar essa questão. Porque se esse homem que está ali te falando que ele tem ciúme e que ele não sabe por que ele ficou com raiva de ver a namorada dele bonita e, né, lá naquele restaurante, na terapia faz parte desse processo terapêutico ele compreender o porquê que ele sentiu ciúme. E entender por que ele sentiu ciúme perpassa entender o que é o ciúme. E entender o que é o ciúme perpassa por entender que ele é uma construção social. E que a gente é ensinado a vida toda a ter ciúme. Porque a gente entende que as relações são relações de posse. Né? Ou seja, fazer esse processo todo aqui, né, que eu falei aqui agora, é de alguma forma um processo, né? Peraí, calma aí, Vinícius, eu já vou falar, porque me deu uma quebra de raciocínio aqui. Fazer esse movimento de, tipo assim, mostrar a história desse sentimento é, de alguma maneira, você fazer com que essa pessoa tenha mais consciência sobre os próprios afetos e por que as coisas estão afetando ela. E assim, ela necessariamente vai ter mais capacidade de agir diferente sobre a realidade. Necessariamente ela vai agir diferente? Não necessariamente. Mas ela tem mais possibilidades ali de agir diferente sobre essa realidade que ela está vivendo. Pronto, agora sim, agora eu vou ler aqui. A característica passiva ou ativa são dicotômicas, ou o mesmo afeto pode ser passivo, em parte passivo e parte ativa. Exemplo, o ciúme que se compreende é um nível, mas ainda é controlador. Olha, muito boa essa pergunta. Vinícius, assim, eu não sei se o Spinoza diria que dá para ser ativo e passivo ao mesmo tempo. De verdade, eu não sei, porque as coisas que eu li, ele trabalha como categorias diferentes mesmo. Vou tentar te dar um exemplo, como se fosse assim. Eu tô tentando pensar um exemplo simples, mas parece que tudo fugiu da minha cabeça agora. É como se fosse assim. Você pode sentir felicidade, digamos assim, e essa felicidade, ela pode se apresentar como um afeto passivo e como um afeto ativo. Então, quando é passivo, ela está justamente nessa lógica de prender a sua capacidade de ação, de te despotencializar, de você não ter controle sobre ela, né? E quando você tem essa relação ativa, é justamente porque você passou a ter consciência sobre aquilo ali, né? Então, a sua potência de ação, ela é ampliada.
Então, quando eu olho o que eu estudei do Spinoza, me parece que não. Mas, como eu disse, eu não sou uma especialista em Spinoza, né? Inclusive, por exemplo, como eu disse, né, eu não li o livro dele, eu li comentadores, né? Então, é uma boa questão. Agora, para Vygotsky, eu já acho que dá. Sabe por quê? Porque, assim, você pode ir tomando consciência das coisas aos poucos, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas para Vygotsky eu já acho que faz mais sentido. Por quê? Porque Vygotsky, ele está pensando uma teoria psicológica propriamente dita, né? Então, vai ter a categoria do inconsciente também, né? Que a gente vai, enfim, não vai trabalhar aqui, mas assim, de uma forma resumida, né? O Vygotsky nunca negou que existiu o inconsciente. Ele vai dizer, nem tudo, a gente não é consciente de tudo que a gente vive. Então, existe um inconsciente, né? E nesse sentido, você pode ser afetado por determinada coisa e não ter consciência disso. Então, eu acho assim, por exemplo, pensando em Spinoza, eu não acho que é assim, mas pensando no Vygotsky, eu acho que é possível pensar assim. Deixa eu ver aqui o que o KB falou. Entraria nisso tudo as questões não conscientes, entendidas como zona de sentidos, como ausência de significado? Sim. E o caminho da conscientização seria o melhor para essa significação, correto? Aham, exatamente. O entendimento é que isso nos levaria para uma maior coerência entre o pensar, sentir e agir. Exatamente. E um conhecimento dos nossos motivos, necessidades e assim para um caminho de desenvolvimento e saúde melhores. Perfeito, Cabé. Exatamente. Inclusive, essa questão aqui, só para situar vocês, né? Quando ele fala aqui, né, de não conscientes ou inconscientes como uma zona de sentido com ausência de significado, isso aqui entra no que o texto vai explorar, que eu ainda não tinha falado, mas que é importante vocês entenderem, porque o texto vai dizer assim, ó, entender a linguagem é importante para entender a unidade afetiva cognitiva da consciência. Porque que acontece? A linguagem, ela tem uma dimensão afetiva e cognitiva, né? A gente fala as coisas assim para tentar ser didático, às vezes, de uma forma que fica parecendo que é tudo meio dicotômico, mas essas coisas estão intrínsecas, estão relacionadas. Então, por exemplo, não é como se consciência e inconsciente tivessem separados. Não é como se afeto passivo e afetativo tivessem separado. Não é como se sentido e significado tivessem separado. Né? Mas é porque a gente vai fazendo esses epítetos aqui para vocês conseguirem entender. Então, essa questão que o Cabé está trazendo é interessante, porque olha só, o que não é consciente? São questões que eu vivi, mas que eu não necessariamente signifiquei. Né? Então, eu não signifiquei aquilo que eu vivi. Então, ela vai para uma zona que eu não, né, que a gente a gente não está pensando sobre aquilo, né? Então, isso vai colocar para a gente essa questão de que a gente está sendo afetado o tempo todo, a gente afeta o tempo todo, normalmente a gente afeta e é afetado agindo sobre a realidade, e assim, 90% das vezes essa ação, ela é pela fala, mas não necessariamente pela fala, né? Nosso corpo fala, a nossa expressão fala, então a gente está se expressando, e essa expressão, essa fala, essa linguagem, ela é repleta de significados. Só que os significados, eles são socialmente construídos. Então, aí a gente volta naquele beabá lá do Vygotsky. Então, quando eu formo a minha consciência, eu formo a minha consciência de acordo com os significados que foram colocados socialmente. E aí eu me aproprio desses significados. Só que, ao mesmo tempo, quando eu me aproprio desses significados, eu refrato isso. E eu crio também as minhas questões subjetivas. Eu vou criar, aí entra o sentido, né, que foi o que o Cabé falou.
Aí, quando eu internalizo, eu me aproprio disso, eu também eu vou criar um sentido do que aquilo que eu vivi tem para mim. Então, assim, todo mundo sabe o que é ciúme, mas se eu falar que pedir uma definição de ciúme, cada um de vocês vai trazer uma definição, por exemplo, que tem a ver com questões que atravessaram a vida de vocês, né? E aí, essa parte do que o Vinícius falou, né, de que de um afeto ele pode ser ao mesmo tempo passivo e ativo, entra justamente nessa lógica aqui que o Cabé colocou, que assim, eu posso estar com ciúme e, em partes, ter consciência de que o ciúme é social, mas ainda assim não entender por que que esse ciúme é tão presente na minha vida. Porque parte disso ainda não é consciente. Parte disso ainda está sem ganhar significação, né? Agora que eu vi aqui que o Adonis comentar aqui, que é um espectro. É interessante pensar como um espectro. Eu acho também, porque é um processo, né? E à medida, e aí uma outra coisa que o Cabé trouxe aqui que eu achei legal, é que o processo de conscientização passa necessariamente por esse movimento da gente significar as coisas, da gente ter mais consciência sobre a realidade, é dar mais sentido e mais significado para as coisas. Não sei se está fazendo sentido para vocês, mas assim, na clínica, nesse exemplo do ciúme, o paciente chegou, ele entendia o ciúme de X forma. Aí teve uma sessão, 2 sessões, 3 sessões, 4 sessões, 5 sessões. Na sexta sessão, a compreensão dele de ciúme já ampliou, né? Aí, lá na, sei lá, 20ª sessão, já ampliou mais ainda. Aí, quando chegasse na 30ª sessão, já é outra. Por quê? Porque entra nessa lógica da gente se tornar mais consciente, ressignificar o que a gente vive, agir diferente sobre a realidade e, assim, se mudar novamente, mudar novamente, mudar novamente. De forma o quê? Dialética. Enfim, gente, eu falei demais. Falem mais aí. Inclusive, podem discordar de mim. Eu coloquei ali no chat, Beca, que tem gente que entende ciúme como cuidado. Isso dá uma merda danada. Exatamente. Isso aí é um tipo de significação muito comum. As pessoas acham que ciúme é cuidado. Aí, como que você vai trabalhar isso na terapia? Porque a pessoa... Tá vendo como tudo é embebido de afeto? Isso que eu acho interessante de estudar afeto. Porque as pessoas... Isso, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade com várias coisas da clínica. Mas essa é uma das coisas que eu acho mais legais, que é você ver como a pessoa significa as coisas. Então, a pessoa fala assim, eu tô triste. Aí você pergunta para a pessoa, o que é estar triste? Você vai ver que estar triste para ela tem toda uma lógica, tem toda uma relação com a história de vida dela, com a forma como ela significa a tristeza, com a forma com que ela viu as pessoas sentindo tristeza, né? Os ciúmes é a mesma coisa, né? E isso é muito, muito interessante. Isso é muito interessante, né? Porque você vai ver que tem gente que vai sentir ciúme porque acha que cuidado, tem pessoas porque realmente tem ciúme por posse, porque aquilo é meu. Aí você vai ver, a pessoa é filho único, nunca teve que dividir o brinquedo, enfim. Estou fazendo brincadeiras aqui, mas é sério. Nunca teve que dividir o brinquedo com ninguém, né? Que mais?
Aí você vai começar a reparar como que os afetos, como eles são construídos socialmente, você começa a notar que homens costumam significar os afetos de uma forma X e as mulheres de uma maneira Y. Isso eu acho fantástico, como isso é doido. Porque você vai ver que no discurso que as mulheres trazem, né, tem o discurso da obrigação do cuidado, tem o discurso da culpa, tem o discurso de ser boa, tem o discurso de ser bela, né? E aí, quando você vai atender homens, né, você vai vendo como que muda. Porque aí já é questão de ser o provedor, de não falhar, de ser o bambambam, bam, bam, né? Enfim, e tudo mais, né? Por quê? Porque são outros afetos. Uhum. É, isso é uma questão. Mas, assim, só para a gente saber que o que o Cabé falou, ele falou, o mais desafiador deve ser trabalhar essa conscientização na clínica sem virar uma palestrinha, sem fazer a sessão virar uma aula de sociologia. Eu acho isso muito importante de delimitar, porque assim, ó, quando a gente fala que o psicólogo não é neutro, que o psicólogo ele precisa se posicionar, que precisa fazer esse movimento de conscientização, realmente pode dar essa sensação de que a gente vai fazer uma aula e que a gente vai ser um professor. Inclusive, na tese do Clarindo, ele comenta isso, ele chega a comentar isso, ele fala assim, lá discordando de um texto da Carrale, lá e do Montresol, que ele vai falar que a concepção deles é meio professoral. E aí, essa questão, ela é muito importante, por quê? Porque quando a gente diz aqui que a gente vai conscientizar, que a gente vai, que a gente quer aumentar a potência de agir, que a gente quer fazer que a pessoa saia dos afetos passivos e vá para os afetos ativos, pode dar essa sensação de que lá na sessão a gente vai ficar dando aulinha. E aí que está o ponto que é muito importante. Não, a gente não vai dar aulinha, né? E aí que eu acho que é legal. Assim, como que vocês acham que dá para a gente mobilizar afeto sem dar aulinha? É algo para a gente conversar aqui. Qual é a lógica? Como que a gente consegue mobilizar os afetos na clínica sem dar aulinha? Não precisa acertar, gente. Eu quero só que vocês raciocinem aí, pensem aí. E aí? Não é nem meio-dia ainda, já tem essas coisas pesadas. É o quê? Não entendi nada que você falou. Não é nem meio-dia ainda, já tem esses negócios pesados. Pois é. Infelizmente, né? Esse sábado de manhã quebra todo mundo. Às vezes, o, o próprio paciente, se você for questionando ele sobre as coisas que ele fala e ele vai se explicando, ele sozinho já consegue percebendo que o caminho que ele está indo não é, assim, precisa de uma ressignificação. E não é uma coisa que acontece, não é rápido, não é em uma sessão, leva, né, um tempo, mas às vezes não é nem a gente que precisa falar. Fazendo as perguntas certas, eles vão chegando em algum lugar. Uhum. Por exemplo, tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer, que vou dar um exemplo, tipo, eu tenho uma paciente que eu atendo, que ela tem suspeita de autismo e tal, e aí, tipo, ela ela tem muita dificuldade de entender que, tipo assim, o que ela pensa não é o que as pessoas pensam, necessariamente. E aí eu uso muito esse recurso com ela. Por exemplo, assim, fulana, você se sentiu cansada nesse ambiente. Você já se perguntou se para as outras pessoas isso que você está achando que é cansativo para elas também? Aí ela ficava assim, meu Deus, não.
Nunca pensei sobre isso. Eu achava que todo mundo era assim. Tipo, fulana, você já parou pra pensar que pra você o que tá desorganizado, pra outra pessoa tá organizado? Aí ela fica assim, meu Deus, não, não sei. Então, isso é interessante. Por quê? Porque colocar essa questão fazia com que ela fosse conversar com as outras pessoas. Então, por exemplo, ela foi conversar com os amigos e perguntar se aquilo que incomodava ela incomodava eles, com a família, se aquilo que incomodava ela incomodava os outros, porque ela não tinha parado para pensar até o momento da terapia que o que para ela é de uma forma, para os outros é de uma forma diferente, né? Então, perguntar é muito interessante. Perguntar assim, ó, você acha que todo mundo né, sei lá, vamos supor, a pessoa está falando de família. Você acha que todo mundo acha que família é isso, isso e isso que você falou? Você acha, sei lá, muda, né? Vamos pensar outra coisa, né? Você acha que relacionamento, amor, é isso e isso e isso que você falou para todo mundo, né? Então, essas perguntas ajudam muito o paciente a se deslocar desse lugar. Peraí que alguém falou mais alguma coisa aqui. Ter como ponto de partida a própria pessoa, seu contexto, entender os sentidos que ela dá sobre as coisas, não os que você quer que ela dê, considerar a capacidade dela de se expressar e o seu entendimento atual das coisas, sua apropriação da linguagem, fazer mais perguntas do que dar respostas, indicar recursos, vídeo, leitura, artes, para estimular a autonomia dela, enfim, exatamente. Aí, as perguntas, eu acho que são muito boas, eu gosto muito de perguntar para os pacientes, e aí, pegando o gancho aqui do que o KB falou, outra coisa que eu gosto muito de fazer é tentar usar a mediação estética. Aí por que eu falo tentar usar? Porque eu só atendo online. E aí online eu acho mais difícil. Mas toda oportunidade que eu já tive de usar mediação estética, eu já usei. Por quê? Porque eu realmente acho que a mediação estética, ela ajuda muito. Porque o ponto é justamente esse. A gente precisa deslocar o paciente. A pergunta é uma forma de deslocar, né? Da mesma forma que a mediação estética também. E a mediação estética para o Vygotsky é justamente não uma mediação estética, a arte, né? Falei errado, né? A arte para o Vygotsky, ela é justamente a técnica social dos sentimentos, né? Ou seja, arte é afeto. Então, se a gente está querendo mobilizar afeto, usar a arte é muito legal. Então, ou você fala, fulano, sabe esse filme? Assiste ele. Eu acho que vai ser interessante para você pensar. Ou, como eu já fiz, levar. Cara, eu já levei, inclusive, livro infantil. Eu tinha uma paciente que ela era, cara, era uma loucura. Ela não conseguia falar não, mas era num nível muito, muito surreal, que ela não conseguia falar não, pra nada. Aí eu peguei um livro infantil, que eu não sei se era da Ana Maria Machado ou se era da Ruth Rocha, agora eu não tô lembrando. Mas é um livro lá de uma dessas duas autoras, infantil, sobre uma menina que nunca falava não. E aí, porque ela nunca falava não, ela comeu um negócio lá ruim, ela fez isso e aquilo, nananana, e o livro é sobre como ela só se lascava porque ela não sabia falar não. Aí eu levei o livro na sessão, né, e falei, e aí, fulana, o que você acha dessa historinha? E aí ela morreu de rir. Ela riu, 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 e depois a sessão rendeu horrores. Por quê? Porque aquilo ali mobilizou ela de uma forma diferente. E fazer isso é muito bom. Então, assim, levar música, levar quadro, pedir para o paciente levar também, né? Se você achar que faz sentido, né? O paciente levar algo que mobiliza ele, pedir para ele escrever, né? Uma carta, um texto, como ele se sente, um bilhete. Tudo isso são formas da gente trabalhar a dimensão dupla que tem aí da cognição e do afeto. E aí, o que mais?
Um elemento, Beca, que eu acho interessante, para além do que já falaram, né, é que quando a gente considera os recursos que as pessoas já têm, há uma forma muito diferente de fazer. Então, se a pessoa tem pouco recurso de autopercepção, por exemplo, talvez aí a gente tenha que ser mais palestrinha mesmo. É Então, verdade. palestrinha por si só não é um problema. Se a pessoa tem pouco, por exemplo, se a pessoa acha que o suicídio é a única saída, não tem como a gente simplesmente dizer, não, pode ser, quem quiser suicídio, não, eu acho que eu tenho que morrer mesmo. Ah, então tá bom, encerra a sessão. Entende? Não é bem assim, né? Uhum. Explicar toda a questão, todos como é que a pessoa chega à ideia de criar suicídio, né? Enfim, como se pode entender o suicídio como diversas maneiras, como existem também outras maneiras de lidar com essas situações desconfortáveis que induzem suicídio, né? Então, em certas situações, como eu acho que o Gabriel falou, né? Tem que partir da pessoa. E partir da pessoa entender, sim, que às vezes a pessoa tem pouquíssimo recurso. Que é Perfeito. quando eu entendo terapia, né? Uhum. Às vezes a terapia assume o papel de que a situação social geral não assumiu. Uhum. Que é criar essas formas de criação de uma consciência, de autocontrole da conduta, que geralmente é o meio social que provém isso, só que Uhum. muitas vezes ele não faz. E aí a terapia acaba ocupando esse espaço, condensando todas essas deficiências que já foram colocadas e a terapia tenta prover isso de alguma maneira. E esse é o desafio, né? E às vezes a pessoa vem com muito pouca coisa. Nesse Uhum. sentido. E aí, às vezes, tem que criar, não é do zero, né? Que a pessoa não vem do zero, mas de um ponto muito basilar, incipiente. Não, é verdade. Assim, é engraçado pensar isso, porque quando a gente pensa em situação social do desenvolvimento, né, que você trouxe esse conceito, eu sempre brinco e falo isso assim com as minhas estagiárias. Qual a situação social do desenvolvimento? Será que essa pessoa ainda tem 7 anos? Eu brinco, sabe? Será que ela ainda tem 10 anos, 15 anos? Eu fico brincando, assim, gente, tá? Não é literal, é brincadeira. Mas é o que a gente tem que pensar. Como ela se relaciona com o mundo? Como é esse nível de desenvolvimento cognitivo, afetivo que ela tem, né? É, e é impressionante, né? Porque tem pessoas que tudo é muito assim, não tem camadas, né? É, 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 eu vejo muito isso em homem. Isso aí é uma coisa que toda vez que eu já atendi homem, eu percebo isso. Por exemplo, que a nuance de afetiva masculina é muito limitada. Então, geralmente, tudo é muito preto ou branco. E aí você precisa literalmente explicar. Fulano, você já parou para pensar que talvez dê para você estar triste e feliz ao mesmo tempo? Tipo, isso, por exemplo, parece que você está sendo palestrinha, né? Mas, na verdade, você está justamente colocando uma outra forma de pensar, de agir, né? Enfim, de sentir ali para aquela pessoa, que ela sozinha, até então, na vida dela, não conseguiu elaborar, significar, né? E aí, nesse sentido, realmente, né? E aí, o Adonis, isso que vocês estão trazendo me faz voltar. Deixa eu ver aqui, peraí. Aham, muito bom isso, Adonis. Essa é uma das potências da clínica, ser também um lugar de ajuda em que ela não, peraí. Ser também um lugar que ajuda ela a se apropriar da vida, das suas possibilidades. Perdi aqui. Tocou-me, gente. Achei. De desenvolvimento, estimulando a sua apropriação da cultura e da própria humanidade. Compreender quais foram as possibilidades de apropriação e as mediações da pessoa ao longo da história de vida dela, né? E me parece que um desafio é compreender as situações enquanto construções sociais, ou seja, não individualizar o sofrimento da pessoa. Ao mesmo tempo, compreender a singularidade e as particularidades de cada pessoa, como cada pessoa se relaciona com os significados sociais e quais seus sentidos pessoais. Então, eu ia acrescentar, meninos, né, Cabé e Adonis, que tem uma questão que eu acho que atravessa tudo isso, tipo assim, que eu acho que mexe com todas essas questões,
que é a necessidade que a gente acha, às vezes, de ter técnica, instrumentos e técnicas na clínica, né? Aí eu não sei se vocês vão concordar ou o homem tem que acabar. Então, eu também concordo, mas deixa em off. Eu falando isso para uma gravação que vai para o YouTube, né? Mas essa questão das técnicas e dos instrumentos é uma coisa que me pega muito, justamente pelo que vocês falaram aqui, tanto o Adonis quanto o Cabé. Porque, assim, cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa tem a dimensão social lá, né, do significado, tem o sentido. Cada pessoa está num nível de desenvolvimento diferente. Então, como que a gente pode pensar a clínica tão fechadinha assim, com um instrumento, com uma técnica, né, enfim. Isso é uma coisa que me pega muito. Porque no início da clínica, eu ficava tentando usar sessões mais estruturadas, eu ficava tentando usar, planejar mais logicamente, assim, nessa sessão eu vou fazer isso, na outra eu vou fazer aquilo, direcionar as sessões, eu tentava fazer isso. E eu percebia que não funcionava para mim. Tipo assim, toda sessão que eu planejava desse jeito era péssima. Eu saía frustrada, o paciente não queria fazer direito o que eu queria. E aí, com o tempo, eu fui percebendo esse ponto que vocês estão trazendo. Que parecia que o instrumento, a técnica, esse planejamento lógico de sessão não funcionava para mim. Porque era preciso olhar para o sujeito no que ele está me trazendo. E aí, gente, eu não estou dizendo que se para você funciona e você não deve fazer isso. O que eu estou falando assim, é a minha experiência, né? Para mim, a técnica apareceu de forma muito, assim, a técnica e o instrumento, né? De forma muito específica. A partir do que a pessoa está me trazendo. Então, assim, eu estou vendo que a pessoa não está dando conta de sair de um ciclo. Que ela está trazendo, sei lá, 10 sessões a mesma coisa. Né? Aí eu vou usar a técnica, porque ela não está conseguindo só pela fala. Então a gente usa para tentar criar um outro recurso. Aí eu fui entendendo que talvez o papel da técnica dos instrumentos é muito nesse sentido. Porque é preciso respeitar essas limitações, né, da pessoa. O que mais, galera? Vamos ver aqui. Mais mensagens. Também eu vejo uma demanda pelas técnicas, porém o mais importante, penso eu, é se apropriar do método. Os instrumentos devem ser pontuais e não tomar o processo clínico. Exatamente. O Adonis também concorda que não é muito estruturar a sessão. O que mais, galera? Cadê a Camila? Eu não vi, não? Eu li? Gente. Ah, tadinha, foi a Camila que escreveu. Perdão, Camila. É porque eu vi a mensagem do Cabé e aí eu fui lendo e achando que era tudo a mesma pessoa. Desculpa, Camila. Gente. Imagina, que isso. Eu percebi também na hora mediar tudo, ler tudo, às vezes passa batido, fica tranquila. Uhum. Ai, é porque eu sou meio sonsa mesmo, faz parte. Também vê. Não, peraí. Ah, tá. Só apontando que a Camila falou, você leu sim, hahaha, tarã, TDAH venceu. Enfim, é isso. Piadas. Ai. Gente, é isso, assim. Se ninguém for acrescentar mais nada, é isso. Porque, assim, o que eu planejei para falar foi mais isso. Tem mais coisas no texto? Tem.
Mas, assim, eu não acho que a gente tem elementos para fazer essa discussão de uma forma legal, sabe? Tipo, personalidade, por exemplo, motivos, atividade, né, lá do Leontiev, né? Eu nem estudo Leontiev, então eu não conseguiria, né, falar com vocês sobre essa parte. A parte que eu queria era justamente finalizar esse ciclo dizendo assim, ó, o que é essencial para a gente pensar na nossa praxis? Primeiro, quem somos nós enquanto terapeutas? Segundo, quem é o sujeito enquanto sujeito que chega para a gente na clínica? Terceiro, o que é a nossa concepção de adoecimento, de sofrimento? E como pensar a questão dos afetos e da linguagem, né? Porque, querendo ou não, como que a gente acessa o sujeito? Pelo que ele está te falando ali na clínica, né? E que aquilo que ele te fala é sempre afetivo e sempre cognitivo. E que a nossa intervenção é sempre sobre essa potência da ação. É sobre transformar esses afetos, ressignificar essas vivências e colocar o sujeito para... não colocar, porque parece que é a gente que está colocando, né? Mas vocês entenderam. E produzir ali novos significados para que transforme a vida desse sujeito. Esse é o meu raciocínio, né? Durante os encontros. Valeu demais. É isso, gente. Mais alguma coisa? Não? Tá, valeu. Beleza, gente. Camila, Cabé, todo mundo, Denilson, Ingrid, Carla, todo mundo, Luísa. Obrigada, gente. E um beijo. Até próximo semestre, se a gente for fazer alguma coisa. Adonis, valeu demais. Tchau, tchau, gente. Deu meu obrigado. Uai, claro, Gabriel. Obrigado, o divo icônico que gravou a reunião. Ah, de nada. Pensei que tinha esquecido de mim. Não, é porque você aparece como PCHD. Aí eu não acertei todo mundo. Aí a unidade de cognição-afeto não funcionou. Não, exatamente. Tá bom. Então tá Gabriel, perdoado. Vou parar valeu de gravar, demais. então. Tá bom.